Bom, bora lá. Seja o que Deus quiser. Ah, bom, eu decidi meio em cima da hora fazer a troca de substrato da Monstra aqui hoje, né? Esse aqui é o meu humus. Já faz muitos anos que eu tenho ele. E ele fazia parte de uma composição que eu tinha, que tinha uma toca de Hobbit bem decorada, bem interessante. E fui obrigado a desmontar porque é uma composição viva, então ela precisa muitas vezes de manutenção, e aí eu tive que tirar tudo. Enfim, eu já fiz manutenção de uma outra planta agora mais cedo, e como eu já estou com a mão na massa e hoje o dia está frio e está propício, eu me propus a hoje fazer a troca do substrato desse aqui. Tá? Ele é bem grande, ele é pesado, é uma operação bem difícil de fazer, mas vamos lá. Né? Vou posicionar ele aqui, ainda não sei como, mas vai ser assim. Primeiro vou botar ele aqui e eu vou usar essas pedras que estão aqui de forma improvisada para eu conseguir dar uma inclinação aqui pro vaso, mais ou menos assim. E aí qual que é a ideia? É eu ir tombando esse substrato aqui dentro da bandeja e aos poucos ir esvaziando esse vaso. E a gente vai reaproveitar. Oi! Reaproveitar esse substrato. E ele vai ficando mais leve, né? Conforme a gente vai tirando aqui o recheio aqui, né? Ele vai ficando mais fácil de estar manuseando. Tem bastante mato também que cresceu junto aqui, né? Então, a gente tem que aproveitar para ir fazendo essa limpeza. E vamos lá, devagarinho. Eu uso isso aqui para ir fincando ali, soltando as raízes. Aqui atrás não dá para ninguém ver, mas depois eu vou fazer a parte da frente também. Daqui a pouco a planta vai se soltar. Eu vou conseguir mostrar ela inteira, né? Com as raízes. É importante a gente também ir tirando essas plantas aqui do meio. Como a gente vai aproveitar o substrato, é bom dar uma limpada nele, sabe? Tirando já isso aqui, jogando no balde, para a gente conseguir depois utilizar. Interessante que quando você faz isso aqui, ó, a parte das plantas ela vai caindo por último. E aí você consegue ir separando. Porque ela é mais leve, né? Então é uma boa forma da gente ir filtrando. E aí você vai separando para cá esse material. Você vai tirando o resto. Tirando.
tentando ir rápido, mas não é fácil. Ó, agora saiu. Então, agora ela soltou do vaso. Então eu consigo sacar ela e com ela fora do vaso eu consigo limpar melhor as raízes, né? Vamos ver. Bem, a gente ergue aqui agora, inverte. Levando. Esse substrato ele é bem composto de pedrisco, bastante pedrisco. Você vê que quase não tem terra aqui, né? Ele é uma areia peneirada misturada com tijolo moído e 20, 30% no máximo de material de terra, material vegetal. E o objetivo disso é que ele não encharque, que ele sempre consiga drenar bem o excesso de água. E isso é muito importante numa planta como essa, porque ela tem muitas partes de madeira exposta. E madeira e água é uma coisa que não combina, né? Então, como a gente está falando aqui de um organismo vivo, planta viva, que vai ser regada diariamente, que vai ficar no tempo, na chuva, então a gente não pode ter um substrato que fique encharcado por muito tempo. Então, essa característica aqui ela é essencial para que a drenagem seja rápida, mas que também ela consiga reter o mínimo de umidade para a planta ter sempre água disponível. Então isso é especialmente importante em plantas grandes, com vasos grandes e especialmente com condições dessa aqui, com madeira exposta.
tem muita raiz. Uma planta dessa aqui, cara, você vai mexer nela assim, em vaso, não vai ser todo ano. Vai ser a cada 2 anos, 3 anos. Como ela tem bastante espaço, você acaba conseguindo manter ela um pouco mais de tempo sem precisar mexer. Não quer dizer que não possa mexer todo ano, você pode. Mas aí acaba sendo um desperdício de trabalho de substrato, né? Ela vai ter espaço para crescer, para se desenvolver e assim, quanto menos a gente mexe nela, melhor, né? Então a gente mexe quando é necessário. Tá, agora eu consegui pegar ela aqui, a parte de baixo, a tela de drenagem, mais uma, e a gente vai secando aqui. Pesado, hein? Não é qualquer um que segura uma planta dessa. Mais um tela aqui. Olha o comprimento dessa raiz. Olha só. Eu vou pegar um apoio para poder colocar ela, para conseguir mostrar melhor o... Aqui a gente vai conseguir enxergar melhor as raízes. Bom, isso sempre faz muita sujeira, mas tudo bem. Então agora a gente tira esse excesso de raízes, deixa só as mais curtas. Lembrando que são as raízes curtas e finas que
fazem a função de absorver água e nutrientes, né? As raízes grossas, elas só têm uma função estrutural. Mas como estrutural não faz sentido aqui, né? A gente está falando de uma planta de menos de meio metro de altura, ela não precisa de raízes estruturais. Então a gente tira tudo e deixa só as raízes de absorção. Essa planta tem muita raiz, então dá para fazer uma poda bem generosa, sem medo. Hoje está frio, né? Então nessas condições a gente consegue manusear a planta desse jeito sem correr tanto risco. Claro que você não pode ficar muito tempo com a planta nessa condição, você tem que logo já tem que dar um jeito de umedecer, colocar no vaso novo. Aproveite para fazer uma limpeza também em cima, para tirar o excesso de invasoras, de musgos, de outras plantas que crescem junto no vaso. Essa oportunidade que você tem para fazer uma higiene geral. Mas vale a pena. Quem já viu postagens dessa planta em épocas específicas sabe que isso aqui é uma manutenção que depois ela se paga, porque a planta entrega. Ela entrega tudo que ela tem de melhor na época certa. Então é isso. Essa planta poderia ficar num vaso menor, mas eu ainda não tenho um vaso com essa característica para poder usar com ela. Então eu acabo retornando ela para o vaso original, que é aquele que estava antes, e esperando um momento aí em que vai ter um vaso mais apropriado. Então agora a gente vai preparar o vaso para receber de novo. A gente descarta isso aqui, né? Dá uma limpada aqui na área. E agora separamos aqui isso. Certo. Agora a gente traz isso aqui de novo. Cá, peraí. Muito bem, ó. Tampar os furos de drenagem, são 4.
2, 3 e 4. Aqui tá tranquilo. Tá. Agora, retornar para o vaso a terra. Não tem adubo, infelizmente. A adubação vai ser feita depois. Então a gente vai dar uma misturada nesse material aqui e devolver ele para o vaso. O ideal era, nesse momento agora, colocar um pouco de adubo, sabe? Algum material vegetal. Mas agora a gente não está tendo. Eu acho que para não perder a oportunidade, eu vou colocar um pouquinho de cinza vegetal aqui. E eu tenho aqui do lado. Por sorte. Isso aqui é cinza da fogueira. Um material bastante rico em, especialmente potássio. Então é uma forma de não deixar ficar tão estéril aqui. Né? Só tomar cuidado porque eu tô achando aqui algumas coisas que não são ideais, né? Deixa eu prego aqui. A gente acaba queimando às vezes madeira de todo tipo de procedência aí, então às vezes acontece. Tá. Vamos testar a profundidade. Como é que ela tá? Ó, dá para colocar mais substrato. Ela pode ficar mais para cima. Tá? Um pouco mais. Eu lembrei de um quesito aqui, que atrás dela, aqui, nessa parte de madeira, eu sempre faço uma limpeza um pouco mais detalhada, sabe? Eu sempre tiro esse excesso de material que tem aqui, porque, por ser uma área mais sensível, né? A gente prefere deixar ela sempre com o material mais limpo. Então eu vou limpar um pouco melhor aqui atrás.
Tá bom, era isso. Agora sim. Bom, ó. Ainda dá para pôr mais substrato. Mas dessa vez eu vou deixá-la um pouco mais rasa, porque eu quero não muito demoradamente conseguir um vaso mais adequado para ela. E daí eu penso que ela não vai ficar tanto tempo aqui. Então a gente vai completar agora. Com o substrato. É isso. Eu acho que é isso. Agora tem que fazer uma rega e tanto para ela assentar de novo a terra no vaso, o substrato no vaso, e promover o melhor contato solo-semente, para que ela continue funcionando, dando fluxo de nutrientes para a planta. Então eu vou transferir para lá agora e vou regar. E é isso aí.